7º mês, ao 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Assim espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Bom, então, nós estamos vivendo exatamente esse dia, esse tempo, porque o Yom Kippur significa expiação, o dia da expiação. Então, o que significa esse dia? Significa que Deus está julgando a nossa causa, Deus está julgando o seu povo nesse dia. Nós podemos dizer que desde esse tempo, quando Deus estabeleceu isso, nós somos maus, certo? Somos carentes, somos necessitados da graça e do perdão e do favor de Deus. Então Deus estabeleceu no meio de um povo que tinha saído do Egito e precisava de regras, precisava de passar anualmente por um processo de purificação e de limpeza espiritual. E assim Ele fez. Ele ordenou que houvesse esse dia específico. E desde o começo desse 7º mês até o 10º dia, ele teria um tempo de arrependimento, um tempo de busca, um tempo de pedir perdão, um tempo de se colocar na presença de Deus, como sacerdotes, como intercessores. Cada chefe de família, cada pai de família se colocava na presença de Deus, buscando assim o favor e a graça de Deus, e se arrependendo dos seus pecados. E a gente vê isso acontecendo em toda a história do povo de Israel. Em Isaías 1, se você puder acompanhar isso, quem quiser ler para mim, eu agradeço. Isaías capítulo 1, só para que você se lembre que nesse tempo, acho que eu mesma vou ler, vai. Eu vou ler a partir do versículo 4. Isaías 1, a partir do versículo 4, diz assim. Eu falei isso de você ler porque eu sei que vocês gostam mais da versão moderna, né? Mas eu estou lendo na Bíblia mais antiga que eu tenho. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vocês se rebelaram? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amollecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião ficou com a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seriam semelhantemente a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. E ele diz aqui que ele já estava farto daquele sacrifício que o povo fazia para ele naquele tempo. Por quê? Porque é a necessidade de que haja um arrependimento profundo e verdadeiro. E com isso ele mostrou que a nação, essa nação que ele separou, que ele criou naquele dia, já estava vindo do Egito
toda contaminada. E isso é o que acontece desde aquele tempo até os dias de hoje, para que você não diga aí na sua mente, mas isso aí foi dito apenas para a nação de Israel. Não é uma coisa que foi dita apenas para a nação de Israel. Então Deus estabeleceu nesse dia, o que nós lemos aqui em Levítico, que Deus criou um calendário, fora do calendário que nós conhecemos, que é o calendário gregoriano, existe um calendário bíblico. E Deus estabeleceu as datas das festas, e cada uma dessas festas tem um significado muito importante na nossa vida. A Páscoa, a saída do Egito, a libertação, depois o Pentecostes, as primícias, tabernáculos, todas elas, eu não falei na ordem correta, eu acredito, mas todas essas festas, elas têm um significado importante, e tem festas que são citadas aqui, que não são só para celebrar, são santas convocações, onde as pessoas são orientadas a buscar a Deus com jejuns, com panos de saco, como o Tiago tem falado aqui na frente. Você não vai literalmente pegar terra e jogar na sua cabeça, não há mais necessidade de fazer isso, mas isso é um sinal, é uma demonstração de humilhação diante do Senhor, de você se colocar diante do Senhor, reconhecendo o quão distante você, eu, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, nos distanciamos do Senhor. Por causa disso que foi estabelecido esse dia. Então, antes de falar atualmente, desde lá, dos tempos dos apóstolos, que já existia também essa mesma intensidade de pecado da nação. E nós não vamos nos achar assim tão arrogantes de achar que só eles lá, o povo de Israel, é que tinha esses pecados. Porque em Romanos 1 também fala a mesma coisa, que a idolatria e a depravação também era coisa dos gentios. Veja bem, ele está falando aqui da igreja de Roma. A igreja em Roma, ele dizia assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a nação e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus manifestou. Porque aquele povo, aquela nação também vivia longe dos caminhos de Deus, e eram pessoas que já conheciam a Deus. Era uma nação, um povo que já tinha o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, já haviam recebido a salvação. Ele está falando aqui a igreja. Então, eu quero com isso confirmar que esse dia em especial, Deus, Ele estabeleceu para que houvesse da nossa parte um compromisso de buscar a Deus em jejum, em oração. Porque é tão especial? Porque é um dia que Deus determinou, onde naquele dia você vai poder remover as palavras ruins que foram ditas sobre a sua vida, sobre os decretos que foram ditos sobre você. Quantos de nós aqui no nosso dia a dia, desde a nossa infância, já temos ouvido coisas ruins a nosso respeito? Quantos de nós aqui já temos ouvido desde a nossa infância as coisas ruins que os nossos pais fizeram, ou foram, ou falaram? Quantos de nós também já ouviram falar dos seus avós? Aquela avó era uma megera e você é igualzinha a ela, né? Aquele pai falava uma coisa bem horrível, que o seu pai foi, que seu avô foi, que seu bisavô foi, que seu tio foi. Enfim, decretos que foram declarados na atualidade sobre a sua vida, por quem conheceu os seus antepassados, por quem conheceu os seus familiares. Então esse é um dia específico, onde nós vamos anular esse decreto. Como que nós vamos fazer isso? Indo à presença de Deus, em jejum, em busca, em oração, confessando as coisas que eles fizeram. Mas, irmã, não foi eu que fiz, foram eles. Como é que eu vou lá confessar uma coisa que foi meu avô ou minha avó que fez? Eu vou confessar e ele vai estar perdoado? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o peso daquilo que vem na geração deles, aquilo que vem do DNA deles, que alcançou você, vai ser liberado, vai
ser amenizada essa carga de sentença ruim que pesa sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, enfim, sobre os seus descendentes, porque esse é o objetivo do Yom Kippur, é o dia da expiação. O que é expiação? É o que Jesus fez por mim e por você. Então, o que significa nesse tempo? É um tempo onde tudo que acontece no mundo espiritual vai ser potencializado na sua vida, tanto bom quanto ruim. Então, assim, são dias extremamente importantes, diria até, eles falam um terrível dia do Senhor, o grande terrível dia, um dia de temor mesmo. Por quê? Porque justamente vai ficar potencializado tanto o mal que você fala, quanto o bem que você proclama também sobre a sua vida. Por isso, é muito importante nesses dias você se colocar em arrependimento e você procurar falar as coisas corretas, falar as coisas em retidão diante de Deus. Esse é um tempo onde os decretos vão ser mudados. Então, isso é muito importante para a sua vida. As coisas ruins que você já fez durante o ano que passou todinho, você tem a oportunidade. É um dia, eu não vou falar da jurisdição, não, jurisprudência, que eu não vou entender, não vou saber explicar, mas Deus colocou essa palavra muito forte na minha mente. E eu estava perguntando para eles a importância, e eles explicaram, mas eu não entendi, e não vou saber explicar. Então, deixa isso para eles explicar. Amém? Então, voltando aqui para o que eu entendi, é o seguinte: Deus separou esses 10 dias para que houvesse uma busca intensa da sua palavra, para que houvesse um arrependimento profundo dos seus pecados, os pecados da sua família e da sua congregação. E nós temos feito isso desde o dia que nós começamos, o dia 1º, e isso vai até o dia 12. E nesse dia 12 nós vamos nos reunir e vamos remover esses decretos que foram ditos. Temos buscado em arrependimento e confissão. É um dia também onde você vai fazer ofertas de sacrifício e pedir para que a presença de Deus se manifeste na sua vida. E essa figura desse tempo é justamente como eles cantaram aqui agora há pouco. No louvor falava do rei, que o rei pensa no castelo, pensa no rei, né? Aquele rei assim com uma figura bem paternal, bem bonitão. E esse rei, ele tira um tempo para sair do seu castelo. Ele não está em guerra, ele está lá no seu palácio, e ele sai ao campo. E ele sai ao campo e ele vai onde o povo está, ele vai onde os seus súditos estão. E naquele tempo, quando ele vai ao campo, ele encontra os seus súditos. Ali ele se mistura com os seus súditos, ele ouve aquilo que eles falam, ele ouve dos seus problemas, ele ouve das necessidades que eles têm. Então, justamente por isso é tão importante que você tenha esse entendimento de que esse é um tempo especial de você encontrar o rei. Quando eles celebram esse dia, quando eles fazem a confissão, quando chega no final, que eles tocam o shofar, pronto, está selado. O que você colocou diante de Deus como pedido de perdão, foi perdoado. Aquilo que você buscou em arrependimento pela sua casa, foi recebido. Aquilo que você decretou, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus tem prometido, dentro da palavra dele, está aberto os céus para entrar na sua vida. Esse tipo de mudança acontece. Então, quando o judeu, ele celebra lá, ele está dizendo que o Mashiach vem, porque ele está esperando o Messias pela primeira vez. E nós entendemos o seguinte: Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Então, mais um tempo que nós temos para desejar que tudo que nós fizemos de errado seja apagado. Mas, eu faço isso todo dia, afinal de contas eu sou uma cristã, um cristão, né, correto, eu sou uma pessoa que eu vivo na presença de Deus, eu sou espiritual, uau, né? E como você vai dizer que eu tenho pecado?
buscando mais do que antes, se você estiver se prostrando, se você estiver em jejum, se você estiver em arrependimento, claro que o Espírito Santo é aquele que convence da justiça e do juízo. E ele, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, afinal esse é o ministério dele, ele vai te fazer lembrar de coisas que você nem tinha ideia que aquilo entristecia a ele, que aquilo entristecia o Pai. Então, quando o Espírito Santo faz isso, aí você se prostra. Temos visto nesses dias pessoas chorando, pessoas buscando, se entregando, se rasgando mesmo o coração, com intensidade que eu nunca tinha visto antes. Então, esse tempo, Deus confirma lá o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque você está se colocando como uma pessoa reta, como uma pessoa justa, e aí de maneira nenhuma, como está prometido, de maneira nenhuma ele vai riscar o seu nome. Quer dizer que existe essa possibilidade do seu nome ser riscado do livro da vida? O que é que vocês acham? Sim. Existe? Sim, com certeza. Então, e o que leva Deus a riscar o seu nome do livro da vida? Responde, gente. Hã? Que eu sei que ele risca. Em Filipenses fala isso, em Apocalipse fala isso, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu vou fazer só mais uma leitura rapidinha não, mais uma não, gente, ainda tem mais duas. Levítico 23. Levíticos 23, que fala da expiação. Falou o Senhor a Moisés dizendo: mas fala aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Eu já li esse. Não. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor e o vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia não afligir será extirpada do meio do seu povo, porque também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, naquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então você está vendo aqui uma confirmação. Mas tudo bem, vai cair bem num dia do feriado aqui, né? Então eu não vou ser mesmo obrigado a trabalhar. Mas olha o absurdo disso. Quantos e quantos feriados são estabelecidos nesse nosso calendário gregoriano? Quantas datas importantes que são decretadas até como feriados? Dia disso, dia daquilo outro, né? São tantos os feriados estabelecidos e que nós somos gratos por ele, porque afinal quem trabalha registrado não precisa ir lá trabalhar, você recebe um abono desse dia aí, e as pessoas não precisam ir para a escola, e acaba achando legal, né? Que não precisa ir para a escola, não precisa trabalhar, e o feriado é bom. Mas a gente precisa mudar a visão disso, o entendimento disso. Porque Deus estabeleceu um dia onde você vai afligir a sua alma. Esse dia para você reconhecer que o seu Deus, o Deus que te criou, o Deus daqui, o Deus da Bíblia, Ele estabeleceu para que você o buscasse com intensidade. Para que você se colocasse diante dEle buscando arrependimento. Mas eu não arrependo por coisa que eu não fiz. Mas se você sabe, se o Espírito Santo trouxer a sua mente, se isso vier à tona, você vai começando a confessar. E você vai confessando e confessando que o arrependimento não é sentimento. Tá? Você precisa colocar isso diante de Deus. Eu vou ler mais um só, e aí eu prometo que já parei de ler texto. Falando sobre o ano do jubileu. É só um versículo. Coincide que esse ano é o ano do jubileu, que está encerrando agora, e que a gente tem orado, feito muitos decretos sobre isso, porque é um ano onde a graça de Deus é superabundante, e aí, nesse dia de expiação, junto com esse ano de fim de jubileu, é todo especial.
também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias desses 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no último ano, o ano inteirinho é o ano de jubileu, que vocês já ouviram falar aqui, que o homem tem direito de usar a terra durante 50 anos, de plantar, de fazer acontecer, e que depois, nesse 49º ano, tudo volta ao dono original. Então, nesse ano é um ano de grande libertação. Eu creio que eles vão falar bastante disso no dia que nós fizermos aqui os decretos. E para isso que nós estamos aqui. Então, sempre que Deus manda parar tudo, vou falar igual a esse, para. Não é? Quando Deus manda parar tudo, é porque Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai mudar o ciclo, Ele vai mudar tudo aquilo que tem acontecido todo ano. Você vai, aí dá uma melhoradinha, dá uma subidinha, enfim, e volta sempre naquele mesmo ciclo. Quando Deus manda parar tudo, para e faz o que Ele mandou, porque Ele vai mudar as coisas. Então, é um tempo de você fazer intercessão, de você se consagrar, de você, eu não vou enjoar, eu não vou parar de falar isso até daqui a pouco, que eu estou encerrando, porque eu vim aqui para falar isso para você. Não perca, abriu um portal. O portal de Deus não é como uma porta que a gente abre ali, ou aquela ali. É no tempo. Não no tempo Cronos, esse tempo do relógio. No Kairos de Deus, abre um portal. Então, assim, por que você acha que Daniel orava em determinados horários? Porque durante o dia tem os horários. Durante a noite tem os horários. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, do fim da tarde, entre o fim da tarde e a noite, 9 horas da noite, 0 horas, 3 horas da manhã, e aí uma vez por semana, e depois uma vez por ano, e é esse, entendeu? É esse que eu estou falando, que é uma vez por ano. E depois outro, de 50 anos. Então, assim, o portal é aberto. E nesse tempo, você, antes de entrar nesse período, desse dia, você fazendo essas coisas de consagração, e de busca, e de arrependimento, você está fazendo uma limpeza. Você está preparando o altar. E você vai diante desse altar e você vai de mãos vazias? Não, você vai no altar com o sacrifício. Então, para que você vai fazer isso? Para que seja revertido todo decreto de maldição, de maledicência, que foi dito contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua igreja, contra a sua cidade. Quantos de nós já não ouvimos que eles iam lá fazer o sacrifício, depois era lavado, e ele fazia o sacrifício por si mesmo, depois ele fazia o sacrifício pelo povo. E assim, o Cordeiro de Deus, que está lá falando em João, se eu não me engano é João 1, ou é 9 ou é 29, que fala de Jesus como Cordeiro. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou e foi sacrificado. E o sangue derramado cumpriu todo o propósito de Deus, desde lá, do começo. Quando Deus ensinou o povo a fazer aquilo, Ele estava apontando para o que Jesus faria. E Ele fez uma vez por todas, mas Ele orienta que o seu povo continue buscando em arrependimento. Tanto é que não é mais necessário a gente matar cordeirinho, nem bezerro, nem nada. Isso tudo encerrou na cruz. E muitas pessoas que nos roubaram o direito de conhecer a palavra viva, verdadeira, veio com uma coisa enfeitada, disseram, mas isso aí foi só lá no Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo. E eu gostei que eles falaram um dia desses. Não é fim porque encerrou. É fim de finalidade. Então a finalidade era apontar para o que Jesus Cristo fez. Então eu pequei ontem, Jesus me perdoou, estou liberta, nunca mais eu vou precisar me arrepender de nada, nunca mais eu vou precisar pedir perdão por nada. Qual é a lógica disso? Não, nós continuamos, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, mas nós continuamos necessitados da graça de Deus. E o ministério do Espírito Santo é justamente isso. Então hoje eu vim aqui, não é para emocionar
cair em lágrimas, mas para te conscientizar de uma coisa. Essa é a semana. Nós temos pecado como nação, não temos? Assim como a nação de Israel, nós temos pecado, eles estavam lá na idolatria, nós também estamos, tanto estamos que nesse ano cai exatamente no mesmo dia, caso vocês não tenham se tocado. Tá? Fica a dica aí, intercessores. Principado de idolatria, que está recebendo, né, as oferendas nesse dia, a adoração nesse dia, e o povo de Deus enganado, só comemorando o dia das crianças, ó, sendo roubado. Então, eu vim aqui hoje com esse propósito, de que a igreja do Senhor acorde, entenda os tempos de Deus. O calendário de Deus estabeleceu que nesse tempo, é um tempo de nós buscarmos profundamente, de esmurrar, de nos sentirmos responsáveis, sim, pelo que eles fizeram, pelo que a nossa família fez, pelo que nós como igreja temos pecado, e assim como indivíduos também. Que o Espírito Santo continua fazendo essa obra no meio da igreja. Ele está aqui e vai ficar até o fim com essa finalidade. Até um dia em que isso vai acabar. Essa janela de oportunidade não vai mais abrir todos os anos. E esse é o grande perigoso, né, dia que isso aconteça. Que você não tenha oportunidade de buscar, de se arrepender e de confessar por você e por sua casa. Amém? Nós vamos orar hoje. Temos ainda amanhã, temos ainda terça-feira e quarta-feira é o dia da expiação. É o dia onde no final da tarde, quando se levantar, estarão aqui ensaiando para a peça de sábado. Então, quem puder, venha para cá. Eles vão estar ensaiando aqui embaixo e a gente vai lá para cima e a gente ora lá em cima. Quem puder passar o dia, quem não estiver trabalhando, quem quiser vir para cá, nós vamos fazer o que orientou aqui a palavra. Nós vamos ficar em oração, buscando a Deus lá em cima. Tá certo? E aí, no fim da tarde, quando for tocar o shofar, que todos o que nós conhecemos já esteja diante do altar, lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Eu espero que se não haja distorção disso que eu falei, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos fazer nesse dia todas as pautas de renúncia que nós temos, porque muitos de nós vão dizer assim: mas eu sou jovem, eu sou criança, não tenho noção de tanto pecado assim, o que eles podem ter feito que foi tão terrível assim? Mas não se preocupe não, o Senhor ele já esclareceu, ele já deu o conhecimento disso. E uma das coisas principais que nós vamos fazer nesse dia é a renúncia da idolatria. Amém? E agora, só para que vocês tenham uma amostra disso, nós vamos fazer nesse dia várias renúncias de paz, de finanças, de religiosidade, e agora nós vamos fazer dos filhos, como o Tiago disse ali, todo mundo é filho, né? Nem todos são pais, mas todos são filhos. Então, gostaria que ele viesse, que ele vai fazer essa pauta de renúncia. E eu gostaria de perguntar se ficou claro, se entendeu a necessidade de, nesse dia, fazer isso. Sim ou não? Sim. Recomendação. Tanto na quarta quanto no sábado, Yom Kippur não é celebração, Yom Kippur não é festa. Então, por exemplo, nos dias de Yom Kippur, não venha maquiada, não é só do cabelo, Fabi, vem tudo coisado, todo mundo. Por quê? Porque não é um dia de boas aparições, é um dia em que literalmente o povo que celebra isso se veste de pano de saco, jogavam terra na cabeça, andavam descalços, andavam rasgados. Por quê? É um símbolo profético de que nós
nós estamos tristes com os nossos pecados. Quando você está triste, você não se arruma. Então não precisa se produzir. Venha para cá para orar, venha para cá para rolar no chão, venha para cá para, de fato, promover arrependimento diante de Deus. Então, não precisa escovar os cabelos, não precisa fazer grandes aparatos na cara, né? Nem em qualquer outra parte do corpo. Então, você pode, eu vou ficar descalço o tempo todo, vou estar com as bermudas rasgadonas, vou arrumar pano de saco, fazer um camisetão maluco, não vou pentear os cabelos, não vou escovar o dente, não vou fazer nada que... Não vou tomar banho, não vou fazer nada que seja para me deixar chique nesse dia. Exatamente porque, Tiago, mas só de estar feião assim a gente mostra para Deus que está arrependido? Não, Deus não precisa ver que nós estamos arrependidos. Somos nós quem precisamos de fato nos arrepender, sentir dor. E aí a gente vai orar de alguma forma a respeito disso e Deus vai receber. Então, essa é uma pauta voltada para os filhos. Todo mundo aqui é filho de uma mãe, é filho de um pai. E tem pecados que nós podemos renunciar e buscar de Deus